Oi, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ana Laura e hoje eu vou falar sobre as planilhas que eu usei para estudar para o Enem 2021. Além disso, eu vou estar mostrando algumas planilhas que eu organizei no final do ano para vocês e também um cronograma gratuito com base nas apostilas do Bernoulli. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever e deixar o like se você gosta de assuntos de Enem, de estudos ou vlogs. Além disso, eu gostaria de falar que esses cronogramas, planilhas, são feitos por mim, não são perfeitos, e se você encontrar algum defeito neles, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou corrigir sempre que possível. Não só isso, mas também eu gostaria de pedir para vocês darem um crédito caso vocês forem postar em algum local. Ele é gratuito, vocês podem mudar do jeito que quiser, só dá o crédito caso você vá postar no seu Instagram ou YouTube. Então primeiro eu vou começar a falar sobre o cronograma que eu fiz. O cronograma que eu fiz é com base nas apostilas do Bernoulli, então são as apostilas que eu usei no ano passado, porque eu sei que elas são boas, e ele vai ser de 36 semanas, mas você pode diminuir esse tempo, você pode fazer o que eu botei em 2 semanas, em apenas uma, como você preferir. E eu vou dar um exemplo. Se você for seguir meu cronograma e for começar o cronograma dia 17 de janeiro, você for seguir bem direitinho, você vai acabar dia 26 de setembro, mais ou menos, seguindo ele todo bem direitinho, do jeito que tá lá. Eu fiz esse cronograma mais longo exatamente para quem não tem muito tempo, então vai ter menos matérias para estudar por dia, e também para quem não é tão acostumado a estudar tantas horas por dia, porque assim não vai se sentir tão pesado, a rotina não vai ficar tão pesada. Porém, se você não quiser começar dia 17 de janeiro, você pode começar quando quiser. Você pode começar até dia 27 de fevereiro e seguir do jeito que está lá, que você ainda vai conseguir acabar todo o cronograma antes do Enem 2022, pelo que eu acho que vai ser a data. O cronograma vai ser totalmente editável, ele vai estar no Excel, vai estar como planilha, então vocês podem mudar como vocês preferirem. O cronograma ficou organizado com 6 dias de estudos e 1 dia para descanso. Serão exatamente 5 dias de estudos, na verdade, e 1 dia para simulado e correção de simulado, que eu considero como estudo também, e 1 dia para descanso. Óbvio que você pode adaptar esses dias para como você preferir. Eu disse que ele foi organizado com base nas apostilas do Bernoulli, mas você não precisa dessas apostilas para estudar. Ele foi só organizado, e se você quiser seguir elas, você pode seguir, e eu recomendo que você tenha elas pelo menos para fazer os exercícios. Mas caso você não queira ter as apostilas, vocês também podem achar na internet exercícios, videoaulas e tudo mais. Eu vou deixar o link das apostilas aqui na descrição. No cronograma eu coloquei algumas legendas porque eu abreviei algumas matérias, na verdade todas. Além disso, eu coloquei praticamente todas as matérias. As únicas matérias que eu não coloquei foi inglês e espanhol, porque isso vai depender muito do que você escolher no Enem. Então isso seria mais individual. Cada dia de estudos vai ter 3 a 4 assuntos para você estudar, isso incluindo a redação. E essa quantidade de assuntos por dia vai diminuindo com o passar das semanas. Então, a partir da 25ª semana, vocês terão menos assuntos para estudar por dia. E assim vai diminuindo até a última semana. Durante a semana, você vai ter que estudar cada matéria 2 vezes. Então, você vai ter biologia 2 vezes na semana, você vai ter física 2 vezes na semana, geografia 2 vezes na semana. As únicas exceções é filosofia e sociologia, que serão apenas 1 vez na semana, sendo intercaladas. Então, uma semana você vai estudar uma vez filosofia e outra você vai estudar sociologia. Eu tentei evitar ao máximo colocar matérias de exatas no mesmo dia, mas talvez tenha um dia ou outro que tenha. Mas em geral, eu tentei evitar botar física, química e matemática no mesmo dia. Então, vão ser mais ou menos divididas para você estudar com menos dificuldade. Mas isso você também pode adequar para como você preferir. Eu coloquei o sábado como dia de simulado e correção, porque é muito importante você fazer provas antigas e corrigir elas muito bem. E mesmo que você não consiga fazer esses simulados no sábado, tenta encaixar as questões durante sua semana, tenta encaixar as questões do Enem durante sua semana, ou fazer durante a semana, não sei, dá um jeito, porque é uma das partes mais importantes no estudo para o Enem. Então tenta encaixar, resolver questões do Enem, resolver a prova do Enem e corrigir o Enem.
No cronograma vocês terão 2 redações, mas vocês não precisam necessariamente fazer 2 redações. Eu recomendo um dia tirar para fazer redação e outro dia você tirar para estudar, revisar as redações que você já fez e errou alguma coisa, reescrever, ver redações nota 1000 e estudar do jeito que você preferir. Além disso, é importante você não estudar teoria, mas também lembrar de fazer bastante questão. Então, você vai ter só 3 a 4 assuntos por dia, então faça muitas questões e vocês podem achar essas listas tanto no caderno do Bernoulli, nas apostilas do Bernoulli, quanto na internet. É só colocar o nome do assunto lá e procurar por questões ou exercícios que vocês vão achar. Lembrando que se tiver algum erro no cronograma, vocês podem comentar aqui que eu vou corrigir assim que possível. Agora eu vou falar um pouco sobre as planilhas. Primeiro eu vou falar sobre a planilha dos simulados. A planilha dos simulados é para você ter uma para cada prova ou simulado que você for fazer. Então, você vai ter uma para todos os dias, tanto para o primeiro quanto para o segundo dia. E lá você vai ter o nome da prova, a data que você fez a prova, os acertos, tanto total quanto por área e a porcentagem, tanto total como por área. Além disso, você vai ter a listagem dos números de questões. Então, você vai ter de 1 a 45 linguagens, da 46 a 90 humanas e etc. E lá você vai colocar qual questão você errou, marcando de vermelho. Você vai colocar o assunto que você errou naquela questão e por qual motivo você errou. Você pode usar as legendas que eu deixei como exemplo lá, mas você também pode criar suas legendas ou até mesmo colocar algo mais detalhado, por exemplo, a explicação mesmo da questão. Embaixo eu também coloquei um exemplo de uso para caso vocês tenham alguma dúvida e também coloquei uma legendinha do lado para caso vocês também tenham alguma dúvida. Eu também tô deixando no Drive o controle de redação que eu fiz e lá vocês vão ter o tema, né? Vocês vão colocar o tema, o site ou então o professor que corrigiu sua redação, a nota total e cada nota em cada competência. Então você vai ter as 5 competências lá e você bota a sua nota em cada uma delas. Além disso, você vai ter no final a sua nota da reescrita. Então você vai reescrever a sua redação, caso você queira, né? E vai botar lá a nota da sua reescrita. Eu recomendo você sempre ir marcando as competências que você está indo mal. Então, sempre que você tirar uma nota baixa em alguma competência, ir marcando de vermelho. E também eu coloquei no Drive as planilhas de estudo por conteúdo. Então, tem ela tanto em branco quanto as que eu usei, que foi com base na apostila do Bernoulli também. Então, já tem todos os assuntos do Bernoulli, que tá nos livros do Bernoulli, nas apostilas, né? E você pode tanto fazer o seu pelas em branco, quanto ver as minhas, seguir as minhas e usar elas, tá bom? Vocês também podem adaptar elas para como vocês preferirem. Lá eu coloquei o dia que você estudou as aulas ou que você vai estudar, o dia que você fez ou pretende fazer as questões, a dificuldade que você sentiu naquele assunto. Então você bota fácil, médio, difícil e você pode ir colorindo também de verde se foi fácil, amarelo se foi médio, vermelho se foi difícil. O tempo que você gastou para fazer as questões, porque é importante você estar muito bem nas questões para certos assuntos. E quando foi a sua última revisão naquela matéria. Então eu coloquei o nome revisão e vocês vão botar a data da última revisão que você fez, porque é bom sempre você revisar algumas matérias também que sempre caem no Enem e tudo mais. Vocês podem adequar essas planilhas para como vocês quiserem e podem usar como vocês quiserem, só não vendam elas, né, obviamente. E se for divulgar para outras pessoas no seu Instagram, tenta dar o crédito. Isso não é necessário, mas eu gostaria muito que vocês fizessem isso. Essas são as planilhas que eu preparei. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder com certeza. E se tiver algum erro, pode também deixar aqui nos comentários que eu vou consertar. E não se esqueça de se inscrever e dar o like aqui no vídeo. Obrigada por assistir. Eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!